A paz do Senhor, amigas. Eu sou Cristina Carvalho, faço parte do grupo Café com Jesus e as Amigas. A nossa mentora é a Denise Nicola. E hoje nós vamos falar sobre o medo que nos paralisa. Vivemos em um mundo cheio de incertezas e o medo é uma emoção natural que todos experimentamos em algum momento. Pode ser o medo do desconhecido, o medo do fracasso, o medo de não ser capaz ou até o medo da rejeição. Contudo, como cristãos, temos uma arma poderosa contra o medo, a fé. A Bíblia nos ensina que a fé em Deus é a chave para superar qualquer medo, porque a nossa confiança não está em nossas próprias forças, mas no poder e nas promessas de Deus. A nossa lição é a 38, vença o medo com a fé, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai, em Romanos 8,15. Duas perguntas chaves. Faça uma lista de seus medos e confronte um por um. Faça uma lista de tudo o que o medo já te roubou, paralisou ou prejudicou em sua vida. A nossa reflexão está em 1 João 4,18. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. O medo envolve castigo. Aquele que teme não é perfeito em amor. Quando nos enchemos do amor de Deus e confiamos em suas promessas, o medo começa a desaparecer e a paz de Deus invade os nossos corações. Então vamos refletir como podemos vencer o medo com a fé em Deus. É importante, irmãs, que o medo, ele é um sentimento de proteção. O que nós não podemos deixar é que o medo nos paralise, O medo, ele tem esse poder de nos paralisar e não é algo legal. É algo que a gente precisa de confrontar e vencer. Vencer essa paralisia que o medo pode nos causar. O medo, ele não vem de Deus. Em 2 Timóteo 1,7, Paulo nos lembra que, pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O medo que paralisa, não vem de Deus. Ele vem das inseguranças humanas, do desconhecido e das circunstâncias da vida. Deus nos deu um espírito de poder, o poder do Espírito Santo que habita em nós. Ele nos deu um espírito de amor, o amor perfeito que lança fora todo medo. Ele nos deu também um espírito de moderação, um espírito de autocontrole e discernimento. Portanto, irmãs, não devemos aceitar que o medo nos paralise como uma sentença inevitável. Quando o medo exagerado se aproximar, nós devemos lembrá-lo que em Cristo temos poder, amor e domínio próprio para superá-lo. A fé é a resposta a esse medo, pois quando confiamos em Deus, sabemos que Ele é maior do que qualquer ameaça que enfrentamos. A fé como uma arma contra o medo. A fé em Deus é um antídoto para o medo. Quando colocamos nossa confiança em Deus, nossa perspectiva muda. Não olhamos mais para as circunstâncias, mas olhamos para Deus que controla todas as coisas. Em Marcos 4:37 ao 40, vemos o exemplo dos discípulos no barco com Jesus, quando uma tempestade violenta se levantou. Eles ficaram com medo e acordaram Jesus dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Jesus respondeu com calma: Por que estáis assim amedrontados? Ainda não tendes fé? A tempestade não foi o problema foi a falta de fé dos discípulos. Eles tinham medo porque
não tinham plena confiança na autoridade de Deus, de Jesus sobre a tempestade. Assim, muitas vezes, nossos medos vêm de falta de fé em que Deus é e do que Ele pode fazer por nós naquele momento que estamos passando por uma situação desconfortável, né? Quando estamos com medo, nós precisamos lembrar das promessas de Deus, aquilo que a Bíblia nos mostra, nos relata. Como está escrito em Isaías 41:10, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra da justiça. A fé em Deus nos permite confiar que Ele está conosco, nos sustentando e nos capacitando a superar o medo. Como cultivar a fé para vencer o medo? A fé não é algo que ocorre automaticamente. É algo que precisa ser cultivado, né? Algumas práticas para cultivar a fé e vencer o medo. Busque a palavra de Deus, né? A Bíblia é repleta de promessas de Deus para nossas vidas. Então, meditar ali na palavra de Deus fortalece a nossa fé. Ore e confie em Deus. A oração é a nossa comunicação com Deus. Então, quando oramos, entregamos nossos medos, nossas aflições a Deus, nós confiamos que Ele está no controle, que Ele pode nos ajudar. Lembre-se das vitórias passadas. Deus nos ajudou com situações difíceis do passado, com medos que já foram superados, tantas situações adversas que nós já enfrentamos. Então, quando a gente lembra dessas vitórias, desses momentos, fortalece a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Esteja em comunhão com outros crentes, né? Eu te convido a buscar as amigas de orações, né? Qual é a tua amiga? Você tem uma amiga para orar com você, para você pedir uma oração no momento que você estiver ali sendo paralisada por um medo, né? Na hora que você precisa ali de uma palavra, você tem uma amiga para isso. Cultive essas amizades, as amizades cristãs, que Deus ali te abençoou com as irmãs de orações, as irmãs que sempre têm uma palavra. O exemplo de Davi, vencendo o medo com fé. O rei Davi é um exemplo poderoso de como a fé pode vencer o medo. Em 1 Samuel 17, quando Davi enfrentou Golias, um gigante que aterrorizava o exército de Israel, e ele não foi dominado pelo medo. Em vez disso, Davi disse: Tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus das tropas de Israel, a quem desafiaste. Davi sabia que não era sua força que o faria vencer, mas a fé em Deus. Ele confiava no poder de Deus para ajudá-lo a vencer o gigante, e isso o tornou vitorioso. Da mesma forma, nossos gigantes, né? Eu não sei qual o gigante que está te amedrontando hoje, que está se levantando contra a tua vida, tua família, contra teu trabalho, contra teus planos, contra teus sonhos. Mas eu sei que esse gigante, ele é pequeno diante de Deus, né? Os gigantes, eles podem aparecer ali assustador, principalmente quando a gente está passando por aquele momento de dificuldade, de medo. Mas o nosso Deus, ele é muito maior do que tudo isso. Então, se nós enfrentarmos esses momentos de medo com fé, Deus nos capacita a superar esses gigantes. Irmãs, vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, nós viemos, Pai, diante de Ti, nesse momento, Pai, te agradecer porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado grandes vitórias, Pai, e o medo não tem nos paralisado. Senhor, o Senhor é maior do que todas as nossas aflições, os nossos gigantes,
as nossas dificuldades. E estamos, Pai, com o coração aberto, reconhecendo que o medo tenta nos dominar, mas em Ti, Pai, nós sabemos que o Senhor é mais do que vencedor e o Senhor nos ajuda, né? Quando nós colocamos os nossos medos, os nossos gigantes diante de Ti, o Senhor é fiel para nos ajudar a vencer cada um dos nossos medos, das nossas dificuldades, dos nossos problemas. Senhor, a Tua palavra diz que não precisamos temer, pois o Senhor está conosco em todos os momentos, seja na calmaria ou na tempestade. Então, Deus, nesse momento nós escolhemos confiar em Ti, na Tua palavra, nas Tuas promessas, ó Pai, e declarar a nossa vitória em cima dos nossos medos, Pai. Deus, eu quero colocar diante de Ti cada irmã, Pai. Se alguma irmã aqui, Senhor, está tendo o medo exagerado, Pai, que está paralisando em alguma área da Tua vida, Senhor, a começar por mim, Pai. Que o Senhor esteja aqui, ó Pai, nos libertando desse medo, Pai, nos dando fé, que é a arma contra esse medo, Pai, nos dando a vitória, nos abençoando, nos dando discernimento, nos dando coragem para enfrentar cada desafio, Pai. Nós queremos, Senhor, caminhar com os olhos fixos em Ti, sabendo que só Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Só em Ti, Pai, nós temos a vitória. Assim como o Senhor foi ali com Davi, contra Golias, ó Pai, nós cremos que o Senhor também é fiel, o Senhor é imutável, o Senhor é o mesmo hoje que está conosco contra os nossos gigantes, ó Pai. Nessa luta, ó Pai, nós somos mais do que vencedores, é o que nós declaramos, ó Pai, que nós acreditamos. Em nome de Jesus, amém.